Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Um bloco de massa 1 kg atinge o ponto A de início de uma rampa com velocidade de 8 metros por segundo. Então, quando ele chega aqui, ele tem 8 metros por segundo. Sabendo que o bloco sobe até atingir a altura máxima de 2 metros, qual o trabalho realizado pela força de atrito que age no bloco durante a subida da rampa? É uma pergunta, né? Durante a subida da rampa, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Esse bloco ele vem aqui e sobe. E atuando sobre esse bloco tem pelo menos 3 forças que eu consigo identificar. Uma é a força peso. Outra é a força de atrito, que está falada ali. E outra é a força normal, que é a da superfície. Então, eu vou desenhar o bloco aqui, ó, no meio da rampa. Tá? Quando o bloco está aqui, ele tem uma força peso, tá? Ele tem aqui uma força de atrito que é paralela à superfície aqui nesse ponto, e ele tem aqui uma força normal, tá? Essa força peso ela pode ser decomposta em duas outras forças. Uma força para cá, que eu poderia chamar de PY, e uma força para cá, que eu poderia chamar de PX, ok? Então, quando eu decomponho a força-peso, eu esqueço ela, tá? Então, olha só, o teorema da energia cinética diz o seguinte, que o trabalho da força resultante sobre um bloco, né? Sobre o bloco aqui, só um bloco, tá? Vai ser igual à variação da energia cinética, né, no percurso desse trabalho aqui. Tá bom? Só que também diz o seguinte, que o trabalho da força resultante ela é igual ao trabalho de todas as forças que atuam sobre esse bloco. Então, o trabalho da força normal mais o trabalho da força PY mais o trabalho da força Px, mais o trabalho da força de atrito, esse vai ser igual à variação da energia cinética. Que é o quê? Variação em física, energia final menos inicial. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? Só que olha só, para eu calcular o trabalho da força... o trabalho da força normal. O trabalho da força... A normal ela é sempre perpendicular à superfície. Tá? Então, onde quer que esse bloco esteja, a normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície, ou seja, perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da força normal é o que? É zero. Certo? Bom, o trabalho da PY também vai ser zero, porque ele também é perpendicular à força normal. Tá? Mas o trabalho de Px e a força de atrito não são zero. Certo? E o trabalho deles, dessas duas forças aqui, é complicado calcular. Por quê? Porque o vetor força desses dois aqui, ele está mudando o tempo todo. Então, ao invés de eu calcular o trabalho de Px e Py, eu vou calcular o de P mesmo. Então, eu vou fazer, na verdade, o seguinte, ó, o trabalho, tá? Esse aqui é zero, então esses dois aqui vão virar o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito, vai ser igual ao quê? Energia cinética final, como ele para aqui, né? Ó, trabalho realizado. Ó, sabendo que o bloco sobe até atingir a altura máxima. Se a altura máxima, quer dizer que aqui a velocidade final é zero. Então, se a velocidade final é zero, quer dizer que a energia cinética final é zero também. Então, isso daqui vai ser igual a menos energia cinética inicial. Mas o raciocínio que eu quero fazer é sobre isso aqui, ó. Então, o trabalho da força PY mais o trabalho da força Px vai ser igual ao trabalho da força peso. Tá? Mais o trabalho da força de atrito vai ser igual a isso aqui. Por que é mais fácil calcular o trabalho da força peso? Porque a força peso está para baixo. E ela só vai ter trabalho no deslocamento que seja na mesma direção dele, dessa força peso. Então, o trabalho da força peso vai ser em relação a esse deslocamento aqui, ó. Daqui até lá em cima. Então, esse é o deslocamento. Tá?
E daí o trabalho da força-peso, ó, o trabalho da força-peso vai ser o quê? Vai ser a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor peso e deslocamento. Como o vetor peso é para baixo e o deslocamento é para cima, então isso aqui é 180 graus, né? O cosseno, o θ é 180 graus, e o cosseno de 180 graus vai ser o quê? Menos 1. Então o trabalho da força-peso vai ser menos o peso vezes o deslocamento. Tá? É simples assim, eu não preciso calcular o trabalho da força Px em cada trechinho, né? O trabalho da força Px em cada trechinho vai ser igual ao peso vezes esse deslocamento. Tá? É só avaliar dessa forma. Então, a forma vai ficar: o trabalho da força-peso vai ser o peso, né? Massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que é 2. Vou colocar o deslocamento. De novo. Massa vezes a gravidade vezes o deslocamento. Tá? Massa vezes a gravidade vezes o deslocamento. Vezes menos 1, que cosseno de 180 é menos 1. Então, vou colocar o menos na frente. Ponto. Mais o trabalho da força de atrito, tá? Que é o que ele quer saber, qual o trabalho realizado pela força de atrito. Então, é o que eu quero saber. Isso vai ser igual a menos a energia cinética inicial. Então, menos a energia cinética inicial, o quê? Massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Então, o pulo do gato aqui é você perceber o seguinte, que o trabalho da força resultante é o trabalho de cada uma das forças isoladamente. E ao invés de eu calcular o trabalho das componentes da força-peso, eu calculo o trabalho da própria força-peso, que fica muito mais fácil. Tá? E o trabalho da força normal é 0, porque a normal é sempre perpendicular ao deslocamento. Então, ela não realiza trabalho. Tá? Então, vai ser isso aqui, ó. Tá? Agora eu substituo o que eu sei. Tá? Então, eu vou até isolar já o trabalho da força de atrito, que é o que o problema me pede. O trabalho da força de atrito vai ser igual ao quê? Menos esse daqui, m, v inicial ao quadrado sobre 2, mais m vezes a gravidade vezes o deslocamento. Tá? Posso até colocar o m em evidência. Então, vai ficar m vezes gravidade vezes deslocamento menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ó. Tá? Agora eu substituo o que eu sei. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual ao quê? Como a massa é 1 vezes gravidade 10, deslocamento 2. Então, 10 vezes 2 menos velocidade inicial é 8. 8 ao quadrado, 64 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai ser 64 dividido por 2 dá 32. 10 vezes 2 dá 20. Então, 20 menos 32, menos 12 joules. Esse é o trabalho da força de atrito. Tá? Então, a força de atrito tirou desse sistema, desse bloco subindo aqui, 12 joules de energia. Que esquentou ali o atrito entre o bloco e a superfície, esquentou, então dissipou energia desse sistema. Se não tivesse dissipado, esse bloco teria subido mais alto ainda, ok? Bom, gente, eu resolvi um outro problema anteriormente a esse aqui, em que eu calculei o trabalho da força-peso, mas pela componente, tá? Que foi no plano reto aqui, ó. Então, era possível fazer esse trabalho pela força P e X, porque o plano era reto, tá? Mas aqui, como o plano não é reto e a PX ela muda de direção o tempo todo, né, e muda de intensidade o tempo todo, porque quando ela aqui quase na horizontal, PX é quase zero. Agora, quando ela vai ficando na vertical, PX ela vai aumentando e PY vai diminuindo. Tá? Então, nesse caso aqui, fica mais fácil calcular o trabalho pela força-peso. Na verdade, verdadeiro, até o outro problema ficava mais fácil calcular pela força-peso. Mas eu, por uma distração, acabei calculando pela componente, achei que era mais fácil daquele jeito. Então, vai os dois raciocínios. Vou colocar um izinho aqui no cantinho, onde aparece a referência desse outro problema, caso você não tenha visto ainda, ele está nessa playlist, tá? A playlist vai aparecer aqui no cantinho. Então, assista os dois, vai ser muito bom para o entendimento desse assunto, tá bom? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se você tem alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito.
e compartilha com as pessoas que você conhece, pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, tá bom? Então é isso aí e até a próxima.